Olá e bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Enquanto nos preparamos para o último mês de 2025, vamos analisar algumas qualidades. Empresas que viram suas ações caírem este ano realmente não têm participado do mercado de alta. Mas eu realmente acho que elas podem surpreender muitos de nós em 2026. Agora, claro, eu poderia falar novamente sobre o PayPal, mas não, eu vou falar sobre essas três empresas aqui. Eu realmente espero que você continue assistindo, e se não, pelo menos deixe um like e um comentário para mim. E talvez sugira suas próprias empresas que ficaram abaixo do mercado este ano, mas que você acha que vão superar o mercado nos próximos anos? Lembrete, a Fiscal.ai segue com 30% de desconto em todos os planos até segunda-feira, 1º de dezembro às 23h59. Horário do leste, qualquer plano serve, eu uso o Enterprise, o mais avançado e consegui. O Pro complementar já é suficiente. Novos usuários e membros terão Fiscal Pro grátis por 2 semanas. Aproveitem para testar. Link na descrição e comentário fixado. Tudo o que você vê nos meus vídeos de qualquer forma vem dessa plataforma, então se isso for bom o suficiente, continue assistindo ao vídeo. Se quiser mesmo ser um investidor melhor, que é o objetivo aqui, vai e experimente. Novamente, o link está na descrição e no comentário fixado, 30% de desconto, depois de 15%. Certo, então primeiro vamos falar sobre a Salesforce. Como você pode ver, a ação caiu 303% no acumulado do ano. Agora é importante notar que a Salesforce vai divulgar seus resultados trimestrais na próxima quarta-feira. Então você pode querer comprar antes, ou esperar até obter mais informações e depois tomar suas decisões. Sim, é bem possível que você acabe pagando mais por uma ação da Salesforce ou pagando menos. Isso depende de você. Atualmente, a Salesforce vale 2,194 bilhões de dólares com PL de 335 e PL futuro de 193. Claro, um perfil de margem incrível. Fiquei muito surpreso ao ver isso. O retorno médio sobre o capital investido nos últimos 5 anos é de 38%. Você gostaria de ver esse número aumentar substancialmente nos próximos anos? Agora, o problema com a Salesforce, claro, tem sido a desaceleração do crescimento da receita. Agora, felizmente para nós, não estamos investindo na Salesforce do passado, mas estamos investindo na Salesforce do futuro. E a Salesforce do futuro, segundo eles, será uma Salesforce onde o crescimento deve voltar a acelerar. Hoje, analisando alguns indicadores de preço da empresa. O índice preço-lucro futuro está bem abaixo da média de 9 e 10 anos aqui. O rendimento do fluxo de caixa livre futuro está bem acima da média, em 6,64%. O preço sobre o fluxo de caixa livre, assim como o futuro, também está bem abaixo da média de 10 anos. Ao analisarmos a margem operacional, ela segue aumentando. Nos últimos 12 meses, para mostrar a evolução, 202% no último trimestre. Margem de fluxo de caixa livre, 316%. Essa é uma empresa que também usa seu fluxo de caixa livre para recomprar ações e pagar dividendos. E sim, mas claro, margem bruta de lucro alta, grande recuperação do fundo do segundo para o terceiro trimestre de 2022, chegando a 77,6%, e margem líquida próxima de 17% no último trimestre. Então, em termos de margem, incrível, coisas incríveis da Salesforce. Agora, nós vimos, o retorno sobre o capital investido em 5 anos foi bem baixo. Se você olhar para os últimos 12 meses, isso está acima da média de 5 anos, ficando em 76%. Então, está melhorando. Você gostaria de ver esse número continuar melhorando, subindo cada vez mais. Há pouco mais de um mês, a Salesforce fez o Dia do Investidor e falou bastante sobre a Agentforce. Agora, lembra, espera-se que a Agentforce contribua muito mais para os negócios a partir do ano fiscal de 27, que começa em fevereiro de 2026. Para eles já está contribuindo para os negócios agora, mas não muito. A partir do ano fiscal de 27, isso deve impactar muito mais o negócio como um todo. E claro, os números, tudo o que eles nos passaram em relação ao negócio, eles dizem que tudo está indo pelo caminho certo. Felizmente, não precisamos esperar muito para ver o que o negócio tem feito, porque eles vão divulgar os números trimestrais na quarta-feira. Mas enquanto isso, eles já estabeleceram metas de longo prazo. Eles acreditam que até o ano fiscal de 2030, excluindo a aquisição da informática, gerarão mais de 60 bilhões de dólares em receita. Isso representa uma taxa de crescimento anual composta orgânica de mais de 10% do ano fiscal de 26 até o ano fiscal de 30. E isso não é tudo. É isso que eles acham que vai acontecer. Implementando o framework enxuto de crescimento lucrativo da empresa agente.
De acordo com eles, assinaturas de suporte terão crescimento em moeda constante. Além disso, a margem operacional não princípios contábeis, geralmente aceitos, atingiria 50 até o ano fiscal de 2030, aplicando a regra dos 50 para eles. E o último pilar aqui é, claro, a alocação de capital. Então, continuação da expansão do fluxo de caixa livre, reduzindo o Stock-Based Compensation como percentual da receita daqui para frente. E isso sim inclui a aquisição da informática agora. Atualmente, o que podemos ver claramente é que o crescimento tem desacelerado, certo? E esse tem sido o problema em torno dessa empresa. Mas, de acordo com as expectativas atuais dos analistas, espera-se que o crescimento volte a acelerar a partir daqui. Com relação à receita, espera-se que o fluxo de caixa livre cresça mais rápido do que a receita aqui também. Negócio muito lucrativo. Eles usam o fluxo de caixa livre para recomprar ações, pagar dividendos e adquirir empresas. No último trimestre, a obrigação de desempenho remanescente era de cerca de 60 bilhões de dólares. Como você pode ver claramente, o trimestre de janeiro é onde o RPO atinge o pico e depois cai por 3 trimestres seguidos, e então voltamos para um trimestre maior. Agora, se fizermos um rápido fluxo de caixa descontado o reverso aqui, taxa de crescimento terminal de 4%, estou considerando aqui o rendimento de 10 anos. Podemos mudar para 2% em breve. A taxa de desconto é a taxa de crescimento terminal, mais o prêmio de risco e 2% de diluição. Você pode ver que, para justificar o preço de hoje, o crescimento do fluxo de caixa livre a cada ano nos próximos 10 anos é inferior a 8%. Se você disser para colocar a taxa de crescimento terminal em 2%, talvez, sabe? Talvez este país, vamos colocar em 10%. Qual o ritmo de crescimento necessário para justificar o preço atual dessa empresa? Bem, ela deveria estar crescendo cerca de 92% ao ano todos os anos, pelos próximos 10 anos. E se colocarmos em 10%, então o preço de hoje deveria ser cerca de 62% maior do que está agora. Você acha que isso é pedir demais para essa empresa? Eu não acho. Indo para a próxima empresa, que é a Trade Desk. A Trade Desk foi completamente destruída este ano. Caiu 664%. Nos últimos 5 anos, veja o que ocorreu com a ação. Não mudou muito, certo? Em certo momento subiu bastante. Essa ação subiu 67% e agora caiu 561%. Nos últimos 5 anos, esta empresa vale 191 bilhões de dólares. Normalmente, essa é uma empresa que está sendo negociada com um prêmio muito alto. É por isso que você viu as ações serem completamente destruídas este ano. Porque você pode negociar um prêmio se mantiver bons resultados e crescer rapidamente. Agora, eles ainda estão crescendo de forma bastante rápida, mas estão crescendo mais devagar do que antes. Além disso, no início do ano, eles tiveram um pequeno deslize, o primeiro em 8 anos. Esse deslize foi corrigido 3 meses depois, e é por isso que você viu que as ações subiram 3 meses depois. Mas então sim, ficou cada vez mais caro. E sim, o crescimento desacelerou um pouco. Agora voltamos para cerca de 40 dólares por ação. Se você olhar para as margens desse negócio, claro que é um negócio de alta margem. É uma empresa lucrativa. O PL futuro está bem abaixo da média dos últimos 10 anos. O rendimento do fluxo de caixa livre projetado continua elevado, agora em 471%. Projetar preços sobre fluxo de caixa livre não faz sentido se você não gera esse fluxo. Haverá um período em que esse número não fará absolutamente nenhum sentido, mas ainda estamos muito abaixo, até mesmo dos períodos normais. PE histórico, 45 vezes aqui também. Houve alguns períodos em que não havia L, então você está vendo essa aberração bem aqui. O retorno sobre o capital investido nos últimos 12 meses permanece em cerca de 25% e, especificamente, 257%. Margem operacional foi de 189% e margem de fluxo de caixa livre caiu para 247%. A margem de lucro bruto também vem caindo aqui, e a margem de lucro líquido se manteve estável em torno de 157%. Isso se baseia nos últimos 12 meses, podemos ver os dados trimestrais e analisar o que ocorreu. A margem de lucro bruto costuma ter maior impacto no primeiro trimestre, o Q1, normalmente nos 2 trimestres seguintes à recuperação, mas isso não ocorreu este ano. Por quê? Está relacionado a investimentos, mais especificamente despesas relacionadas à inteligência artificial da Kokai CTV. Então sim, esperamos que as margens voltem a subir, as margens de lucro bruto voltem a subir. Agora, para a Trade Desk prevê um crescimento acelerado em 2026, impulsionado por várias mudanças estruturais e melhorias fundamentais realizadas ao longo de 2025.
Com a Trade Desk, claro, já falamos sobre a internet aberta versus o jardim murado. Empresas como Google, Meta e Amazon, certo? No último trimestre, a Amazon foi bastante mencionada. Eles acham. E essa é basicamente a diferença entre a Trade Desk e Google, Meta, Amazon, esse tipo de empresa. A TradeSK atua na internet aberta, enquanto os demais focam em seus próprios serviços, como busca, YouTube, Prime Video, Facebook, Instagram e Reels. A Trade Desk precifica com base em valor e eficiência. Explicarei isso em breve. E quanto aos outros, eles frequentemente precificam seus DSPs perto de zero, o que basicamente é uma armadilha para direcionar os gastos para seus inventários próprios de alta margem. Principalmente com a Amazon, não é? Muitos anúncios lá aparecem no Amazon.com e no Prime Video. No terceiro trimestre, a receita subiu 18% em relação ao ano anterior, ou 22%, excluindo os gastos políticos do ano passado. Agora, quanto ao quarto trimestre, espera-se que a receita cresça 185% também aqui, excluindo os gastos políticos. Agora, quando olhamos para os investimentos que eles vêm fazendo, claro que Kokai aqui é um deles. Vamos discutir o impacto de preço, valor e eficiência. Então, a adoção generalizada da Coca-Cola, impulsionada por inteligência artificial, é o maior fator de desempenho para os clientes. Os benefícios relatados são 26% de melhora no custo por aquisição e 94% nas taxas de cliques. Novos produtos são criados para tornar a cadeia de suprimentos de anúncios mais limpa e transparente. Você conta com OpenPath, OpenAds, PubDesk, Deal Desk Day, eficiência na cadeia de suprimentos, melhor descoberta de preços e campanhas mais eficazes. O OpenPath, em particular, cresceu centenas de % este ano. Então, é claro, dito tudo isso, você espera que o crescimento da receita desta empresa volte a acelerar daqui para frente. Especialmente em 2026, já que estaremos comparando com trimestres em que os gastos políticos de 2024 foram muito maiores. Mas até o momento, os analistas não estão tão convencidos assim. O crescimento deve se manter estável nos anos fiscais de 25, 26 e 27, prevê-se que o fluxo de caixa livre cresça mais rápido que a receita, mas aumente apenas 117% no ano fiscal de 27, se fizermos um fluxo de caixa descontado reverso com crescimento terminal de 4% e desconto de 8,73%. Aqui eu adicionei um pequeno risco de execução. Para justificar o preço atual, precisarão aumentar o fluxo de caixa livre em 108% ao ano por 10 anos. É possível? Se eles executarem bem, eu realmente acho que é possível, e até acho que eles podem superar esse número. Indo para o último, e esse é a Netflix. A Netflix fez um desdobramento reverso, e agora as ações valem cerca de $107. Agora, no acumulado do ano entre as três, essa é a que ainda está tendo um desempenho muito bom, ainda subiu 215% no ano. Mas se você olhar para a queda, ela está passando por uma queda de quase 20% em relação ao pico que teve lá em junho. Hoje, a Netflix vale 455 bilhões de dólares e tem ótimas margens em todos os aspectos. Vou te mostrar em breve. O 45 vezes e o futuro 351 vezes, o preço-alvo médio dos analistas está 1.344% acima do valor atual. E aqui também das três, ainda é a empresa que deve crescer mais rápido em receita e lucro. Se olharmos para o índice PL futuro e compararmos com a média de quase 10 anos, aqui estamos, claro, muito abaixo disso. O rendimento futuro do fluxo de caixa livre é de 246%. Preço sobre fluxo de caixa livre. Novamente, houve alguns períodos em que o fluxo de caixa livre foi praticamente descartado, então é um pouco estranho. Mas estamos, digamos, alinhados aqui. O índice PL em 44 pontos arredondando para 45 vezes também está abaixo da média. Mas também aqui por volta do que estamos acostumados, eu diria. Analisando as margens dos últimos 12 meses, tudo melhora cada vez mais. Margem operacional de 291%, fluxo de caixa livre de 207% e lucro bruto de 481%. A margem de lucro líquido está em 24% no último trimestre e o retorno sobre o capital investido está em 227%. Agora, a receita do último trimestre ficou em linha com as expectativas. O lucro operacional teria superado as previsões. Se não fosse por uma despesa tributária pontual no Brasil, eles devem mais que dobrar a receita de publicidade em 2025, e analistas já estimam para 2026 cerca de 45 bilhões de dólares. A despesa tributária no Brasil cobre períodos de 2022 até 2025,
e não deve ter um impacto significativo nos resultados futuros. Analistas projetam que a empresa aumente a receita em 155% no ano fiscal de 25, 13% em 26 e cerca de 11% em 27. O fluxo de caixa livre deve crescer 29% no ano fiscal de 25, quase 35% no de 26 e cerca de 195% no de 27. Fazendo um fluxo de caixa descontado reverso rápido, nota-se a Netflix. Para justificar o preço de hoje, eles terão que aumentar o fluxo de caixa livre a cada ano pelos próximos 10 anos, em 14%. É possível? Eu realmente acho que é possível. De qualquer forma, espera-se que eles cresçam muito mais rápido do que esse número nos próximos anos fiscais. Claro, à medida que avançamos, as taxas de crescimento tendem a cair. Você pode dizer, mas acho que as taxas de crescimento terminal estão um pouco altas. Vamos usar 3% para a Netflix. Ok, 3% ali também. Vamos aplicar 10% de desconto aqui. Estamos chegando a um crescimento de 225% para justificar o preço atual, o que é elevado. Isso vira 17% se usarmos taxa de desconto de 8%. Dá para testar DCFs reversos. Eu só acho que a Netflix é um negócio tremendo que fica cada vez melhor com o tempo. Eu realmente acho que o custo de criar conteúdo vai diminuir por causa da inteligência artificial. Você pode gostar, pode não gostar, mas estamos olhando aqui para um negócio que, na minha opinião, vai continuar crescendo, vai ficar ainda maior. Tem sim a categoria com suporte a anúncios. Se você não gosta de anúncios, vai pagar um valor premium. Se você não se importa, então eles vão ganhar dinheiro com a publicidade. E no geral, é isso da minha parte neste vídeo. Se eu fosse classificar, Netflix ficaria em primeiro, Salesforce em segundo e Trade Desk em terceiro. No momento, me diga o que você acha aí embaixo na seção de comentários. Fiscal.ai com 30% de desconto até segunda-feira. Link na descrição e comentário fixado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.